A Itaúsa vai distribuir 5,6 bilhões de reais em dividendos e JCPs no dia 8 agora de março. Muito diferente daqueles 2 centavos por ação que a Hold vinha distribuindo regularmente. Aí fica a questão, será que a Itaúsa voltará como nos velhos tempos a ser a queridinha dos investidores se tratando de estratégias de dividendos? Ou será que é apenas um episódio casual de distribuição em função dos bons resultados da empresa do último trimestre? Fica comigo então neste vídeo que eu vou abordar todos os assuntos relacionados a essa questão, o que se trata esses dividendos anunciados, as projeções futuras da empresa e até opinião de analistas sobre esses tais proventos. E você já é inscrito no canal? Então se inscreva aí e dá o like também. Então vamos lá, pessoal. A Itaúsa, como eu já apresentei algumas vezes aqui no canal, é uma holding brasileira de investimentos de capital aberto com mais de 45 anos de trajetória. Ela possui um portfólio diversificado de empresas, líderes em seus segmentos e presente em mais de 50 países. E atualmente a companhia tem cerca de 904 mil acionistas pessoas físicas, uma das maiores bases acionárias da Bolsa de Valores brasileira. Sobre a estrutura acionária da empresa, ela possui esta composição. Veja que tem várias importantes empresas em seu portfólio de diversos segmentos diferentes, sendo em destaque aqui o Banco Itaú com grande participação na sua composição com 37,23%. E aqui em cima você vê também a divisão dos acionistas, com pouco mais de 36% para a família Egídio de Souza Aranha e mais de 66% distribuídos nas ações, os acionistas da Bolsa de Valores do Brasil. Sobre os números da Itaúsa no mercado financeiro, de código ITSA4, que são as ações preferenciais da empresa, ela está com preço atual por cota de R$ 10,28. Ela teve uma desvalorização de quase 5% no último pregão agora da sexta-feira, muito por conta da subtração dos dividendos com a data de corte agora do dia 22, que subtrai do patrimônio financeiro e do valor de mercado da empresa consequentemente. Isso é um processo natural do mercado, que é um capital ali, um lucro que está sendo tirado do patrimônio financeiro e distribuído para os seus acionistas. Essas ações preferenciais têm uma liquidez alta no mercado, teve uma valorização nos últimos 12 meses de quase 40%, que foi 37,43% de valorização, de crescimento, e atualmente a Itaúsa tem quase 904 mil acionistas registrados na B3, contando aqui as ações preferenciais e ordinárias da empresa. E destacando aqui esta valorização que teve nos últimos 12 meses, eu trouxe esse gráfico aqui para você enxergar perfeitamente como que teve essa evolução ali nos preços das ações. Ela saltou ali de R$ 7,00 praticamente ali em março de 2023 para R$ 10,28, que é o preço atual agora. E é justamente esta valorização que teve nos últimos 12 meses aí de quase 40%. E isso é em termos de crescimento e valorização dos papéis. Já sobre então o assunto dividendos, ela é uma empresa que no passado, principalmente em meados de 2019 para trás, era uma das queridinhas dos investidores se tratando de recebimento de dividendos, além também dos seus preços acessível por cota, que trazia também uma certa consistência nos seus preços de mercado e ao longo do tempo vinha trazendo também crescimento e valorização para os acionistas. Depois disso, principalmente no período pós-pandemia, a empresa foi mudando seu foco de atuação. A empresa foi investida em outras empresas de crescimento, já que ela se trata de uma holding, tem várias empresas em seu portfólio, e a empresa até já vinha divulgando isso, que estava focando mais na expansão dos seus negócios. E isso aos poucos foi transformando a Itaúsa em uma ação mais de crescimento do que dividendos, de construção de renda passiva. E por conta disso, há 2 anos atrás, em fevereiro de 2022, saiu as divulgações que o Luiz Barsi Filho, que é o maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores, estava liquidando, vendendo as suas ações da Itaúsa da sua carteira. Ele disse que não interessava mais ter Itaúsa na sua carteira, prevendo que no futuro os dividendos seriam diminuídos e os novos investimentos seriam poucos rentáveis, que não seria mais interessante para suas estratégias. E aí todo mundo, em meio a essas divulgações, ficou se perguntando: será que é hora de eu vender também as minhas ações da Itaúsa? Será que não vale a pena mais investir nessa empresa, já que o maior investidor pessoa física da Bolsa vendeu todas as suas ações? E a meu ver, isso não tem nada de errado, isso faz parte da estratégia do Luiz Barsi Filho especificamente. Se a estratégia dele é unicamente receber dividendos, de construir uma carteira previdenciária, e aquela empresa não faz mais sentido para suas estratégias, não tem nada de errado nisso. Isso não quer dizer que a empresa é ruim, ela só não faz mais sentido para a carteira de investimentos dele, como para outras pessoas também que têm o mesmo objetivo e que concorda com todos esses fatos aí acontecendo sobre a empresa. Isso aí é o mesmo, por exemplo, que o Thiago Reis, o Charles Wicks, o economista sincero, vender as suas ações do Banco do Brasil e você achar depois disso que o banco não vale a pena mais investir, que ele não presta mais. Isso não faz nenhum sentido. Então tome cuidado com esses modelos de seguir estratégias de outras pessoas que não faz nenhum sentido para os seus objetivos pessoais em função da sua carteira de investimentos. Já nas últimas semanas, e aqui adentrando a um dos assuntos principais deste conteúdo, a Itaúsa anunciou esta semana a aprovação de pagamento de dividendos e JCPs no valor de 5,6 bilhões de reais, que serão distribuídos e pagos para os investidores no dia 8 de março de 2024. E este montante de
proventos têm esta composição de valores. Tem os dividendos ali próximo de 30 centavos por ação e JCPs também próximo de 30 centavos por cada ação da Itaúsa, resultando em um dividend yield atual sobre o preço atual por cota de 5,76%, mas esses dividendos aqui não correspondem à mesma data de corte. Conforme você pode observar aqui, ó, veja que tem os pagamentos de dividendos de JCPs atuais, provisionados e pagos nos últimos meses. E este dividendo aqui, ó, do dia 22/2, que foi a data de corte agora desta semana, vai ser pago no dia 8, mas os JCPs foram tudo provisionados no ano passado. Veja as datacom dos JCPs que eu marquei aqui de amarelo, ó. Tem a data de corte aqui do primeiro 18/12 de 2023, tem também 19/10, 21/9 e 25 de julho do ano passado. Então todos esses JCPs aqui, provisionados no ano passado, mais esses dividendos com a data de corte agora do dia 22, resultaram nesses quase 60 centavos de proventos que serão distribuídos agora no dia 8. Então tem que tomar cuidado para não se confundir e achar que esse dividend yield é só relacionado agora com essa data de corte do dia 22. Isso não é não. Essa aqui é o histórico de distribuição de dividendos da Itaúsa, só pra gente ter uma noção ali do que foi pago no passado, o que ela está pagando no presente e as projeções futuras, as possíveis projeções. Veja que no ano atual aqui de 2024, a empresa já pagou de dividendos mais do que nos últimos 4 anos. Isso porque ainda estamos em fevereiro. Pode ser que tem mais anúncios futuramente a aumentar esse yield aqui deste ano de 2024. Sem contar que este gráfico aqui está mostrando o valor empírico dos investimentos e não os percentuais. Isso porque os preços das cotas no momento atual está próximo de R$10. Se a gente pegar como exemplo aqui o ano de 2019, os preços das ações preferenciais da empresa, de código ITSA4, estava próximo de R$14. Então ela pagou ali R$1,20 por ação sobre os preços de 14, o que dá um dividend yield ali, um percentual abaixo até do que o momento atual, que os percentuais que ela está pagando agora sobre os preços das ações. Então isso também é um fator muito interessante e muito importante para a gente levar em conta. Veja aqui no mapa de calor dos proventos da Itaúsa que eu tirei lá do site Status Invest. Em cima disso você tem uma previsão do que ela pode pagar nos meses que ela pode pagar dividendos durante o ano. Aqui em destaque o mês de janeiro, março, abril, julho, agosto e outubro. Então ela está cumprindo aqui com o seu histórico, está seguindo o seu histórico, né, pagando em março, e pode ser também que ela anuncie mais dividendos nesses outros meses que ela costuma pagar, embora ela já tenha provisionado vários dividendos, vários JCPs nesses meses correspondentes, conforme eu mostrei anteriormente naquelas datas de corte e datas de pagamento da Itaúsa. E a partir deste último anúncio de dividendos da Itaúsa, esses que tiveram a datacom do dia 22 agora, que somaram com JCPs que estavam provisionados do ano passado, surgiu esse murmurinho no mercado financeiro e na cabeça dos investidores. Se a empresa voltará como nos velhos tempos, como boa pagadora de proventos, se vale a pena investir em Itaúsa pensando em dividendos também. E para essas perguntas, eu pesquisei e separei aqui a opinião de uma analista sobre o tema, e depois eu vou dar a minha opinião também, conforme esta matéria do Money Times. O site destacou que a previsão de distribuição de dividendos para o ano de 2024 fica no próximo de 8 bilhões de reais, e aqui embaixo destacando a posição da Empíricos. Existe um motivo que faz a hold se tornar uma fonte secundária de dividendos, e o que vale a pena agora é investir na fonte principal. E qual fonte principal é essa? Justamente o Banco Itaú. E a analista Larissa Quaresma da Empíricos explicou: a Itaúsa tem como principal fonte de dividendos o Banco Itaú. Quando o banco aumenta a distribuição de dividendos, a Itaúsa recebe mais dividendos e assim consegue repassá-los aos seus acionistas. E aqui embaixo ela destaca: a Itaúsa pode sim se tornar uma opção, mas a gente prefere estar na fonte, e o Banco Itaú vai continuar sendo a principal fonte de dividendos. Isso realmente faz sentido, conforme eu até separei aqui um slide para mostrar para vocês que o Banco Itaú também anunciou grandes dividendos nos últimos dias. O banco anunciou R$1,12 por ação e um novo programa de recompra, o que se trata aqui de uma distribuição de dividendos relevante e significativa. Então veja que esses últimos anúncios de dividendos da Itaúsa vêm muito na sombra da sua principal fonte pagadora, que é o Banco Itaú, já que este bancão é uma das principais empresas no portfólio da Hold, com quase 40% de participação. Portanto, só aqui você já consegue as respostas para esses questionamentos: se a Itaúsa vai voltar como característica de ser boa pagadora de dividendos. Isso vai depender muito dos resultados e dessa dependência sobre o Banco Itaú, de código na bolsa ITUB4. Agora, vamos ser sinceros, um dividend yield médio ali de 8%, 9% ao ano e até acima de 11%, que é o caso agora, não é pouca coisa não. Tem que ser evidenciado, ainda mais por se tratar de uma ação que tem também como potencial, carrega como potencial a valorização e o crescimento no longo prazo, mais até inclusive que os fundos imobiliários e os fiagros. Os preços das cotas da Itaúsa, conforme eu mostrei anteriormente, de código ITSA4, subiram quase 40% no último ano. E aí você tem no pacote esse singelo potencial de dividendos, então é algo que precisa realmente ser valorizado. Na minha opinião, e para fechar aqui as dúvidas sobre esses questionamentos, se vale a pena investir em Itaúsa pensando em dividendos, ou quem vai pagar mais dividendos em 2024, Itaú ou Itaúsa? E eu digo o seguinte: se o seu foco principal for exclusivamente dividendos,
dividendos, montar uma carteira previdenciária no longo prazo, principalmente na vida dos seus filhos ali, criar uma renda passiva que pode ajudar eles futuramente, aí não resta dúvida que a melhor opção seria as ações do Banco Itaú, de ter os dividendos direto da fonte, que é inclusive a estratégia do Luiz Barsi Filho, não fazendo sentido você ter os dividendos de uma empresa secundária, que no caso é da Itaúsa. Agora, se o seu foco é dividendos, mas não quer abrir mão do crescimento e valorização das suas ações, do seu patrimônio financeiro a longo prazo, aí você opta pela Itaúsa. E não que o Banco Itaú não venha crescer também, mas a potencialidade maior fica para a Itaúsa, ainda mais que ela tem no seu portfólio, por se tratar de uma hold, outras empresas de crescimento. E que particularmente, inclusive, esta segunda opção de estratégia se encaixa mais com o perfil aqui do canal e com a carteirinha de investimentos do meu filho Arthur. Nós temos um pouco de Itaúsa na carteira, com uma alta valorização, inclusive, estamos com um preço médio por volta de R$8 e vamos seguir com ela e aportar mais quando chegar o momento certo, se tratando aqui de oportunidades sobre os preços de mercado. Esse então foi o resumão sobre o assunto Itaúsa e dividendos que movimentou o mercado financeiro na última semana. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado deste conteúdo que eu me propus apresentar para vocês. Por isso até peço o seu like aqui no vídeo, compartilhe para as outras pessoas também que possam entender um pouco mais sobre o mercado financeiro e de se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Obrigado mais uma vez pela sua companhia, um grande abraço e até a próxima.